Olá, irmãos, graça e paz. No 20º dia de campanha de oração, damos início aí, referente na verdade ao dia 21 de maio desse mês. Nós iremos meditar aí no livro de 1 Pedro, serão 5 capítulos e nos próximos 5 devocionais nós estaremos meditando nesses capítulos. Então, é interessante aqui destacar que Pedro ele está escrevendo aos eleitos que são forasteiros da dispersão, provavelmente alguns cristãos que estavam sendo perseguidos ali, todo aquele contexto ali do após a ascensão de Cristo, a formação da igreja primitiva, alguns cristãos, na verdade muitos, a gente vê também isso em Hebreus, sofreram perseguições por conta do que eles acreditavam que, assim, em certo ponto, não contra, mas o judaísmo em si não queria aceitar que o Jesus Cristo que veio, que morreu e ressuscitou, era o Cristo, né? Eles esperavam algo a mais, vamos dizer assim. Então, eles não aceitavam que aquele Cristo era o Cristo. Então, acabavam perseguindo, fora também as perseguições do próprio Império Romano que eles sofreram. Então, muitos cristãos foram dispersos por conta disso, muitos desanimaram, muitos queriam voltar atrás, né, para o judaísmo, como a gente já viu isso anteriormente em Hebreus, em edições passadas da campanha de oração. E é interessante ter isso em mente, porque tendo isso em mente, a gente percebe que as passagens elas se aplicam muito mais fácil. Que Pedro vai falar muito sobre a questão do sofrimento ao longo de todo o livro, dentro dessa primeira carta, né? Primeira epístola de Pedro. E ele fala muito sobre essa questão do sofrimento, de suportar o sofrimento. Então, o capítulo 1, ele é uma introdução, ele aborda 3 temas principais, a questão da ação de graça, a santidade na vida e a santidade no amor. É interessante que, muito legal ver isso, no versículo 3 ao versículo 12, ele vai falar vai dar uma introdução, né? Vai explicar ali o contexto, né? Ele fala que Deus, ele, segundo a sua misericórdia e segundo o seu Filho, Senhor Jesus Cristo, ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. É interessante essa palavra, que é imarcessível, é a ideia de que não perde o brilho, não perde o valor ao longo do tempo, não pode ser corroída, mas que ela permanece intacta, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, aqui é a ideia do sofrimento das provações, né? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo que seja apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mais crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então aqui, a gente percebe também que são muitas coisas que ele fala, mas a construção lógica do pensamento é o que? Deus, segundo a sua misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança. Não é uma esperança que, quando vem uma provação, vem uma aflição ou algo do tipo, a gente já perde a esperança. Não, é uma esperança viva. Ou seja, uma esperança que a gente pode ter certeza, que a gente olha para Cristo e mantém a esperança nele. É uma esperança viva, é uma esperança eficaz. Então, Deus nos regenerou para uma viva esperança por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E nós devemos exultar nisso e também no fato de que nós somos guardados pelo poder de Deus, novamente, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E nós devemos exultar nisso mesmo que nós passemos por aflições, porque as aflições, qual o objetivo delas? Elas servem tanto para confirmar o valor da nossa fé, quanto também para glorificar, para louvar e honrar a Jesus Cristo. Então, as provações, elas
trazem consigo essas duas implicações, a confirmação da nossa fé e a glória, honra e louvor ao nome de Cristo. E qual é a confirmação da nossa fé? Qual é o objetivo final da nossa fé? Ele fala aqui, no versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, o objetivo final da nossa fé é salvar a nossa própria alma. Não por mérito nosso, não, pelo contrário, mediante o sacrifício de Cristo. E a fé reside justamente nesse fato, a gente acreditar que Jesus Cristo morreu uma vez por nós e que esse sacrifício foi suficiente e completo para nos trazer restauração, para nos perdoar os pecados e para nos conceder a vida eterna. E é nisso que nós devemos exultar, porque, como eu falei, os sofrimentos, as provações aqui, elas confirmam o valor da nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, e glorificam ao nome de Cristo. Versículo 13 também ele fala, né? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Muito boa também essa ideia da gente, novamente, a gente ter consciência, né? A mesma ideia aqui no início, no versículo 3, quando ele fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança. A ideia aqui de ser sóbrio, né? Ser atento, ser consciente sobre a questão espiritual, né? E esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É esperar na graça e viver pela graça. E versículo 23 também que eu destaquei, ele diz que nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, irmãos, que possamos estar nos regozijando nas nossas provações, nas nossas aflições, sabendo que o fato de nós sermos aprovados, o fato da nossa fé ser confirmada durante todo esse processo, vai glorificar o nome de Jesus Cristo e vai trazer salvação para nós mesmos. Claro, uma vez que a nossa fé é confirmada, uma vez que a gente realmente não volta atrás, que a gente decide persistir com os olhos fitos e com uma viva esperança em Deus, porque foi para isso que Ele nos regenerou. Então, irmãos, que possamos estar aplicando isso em nossa vida e que possamos, dia após dia, lembrar dessas palavras para nos auxiliar na nossa caminhada cristã. Possamos cingir, vestir a nossa mente, preparar a nossa mente e o nosso entendimento, ser sóbrio, atento e vigilante quanto à nossa vida, esperando totalmente na graça de Cristo. Deus abençoe e até mais.